Olá, bem-vindo a mais um podcast da Nova Geração. E dessa vez a gente vem falar de nutrição. A gente está aqui com a Valéria Ferro, né? E antes disso tudo começar, eu quero falar, meu nome é Débora, eu sou fonoaudióloga, fundadora e sócia proprietária da escola e pedagoga. E falando em primeira infância, a gente não pode deixar de lado a alimentação. E a Valéria, nossa parceira lá na escola, vai e manda aí, Val. Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma vez é uma honra, né, poder estar junto aqui com a equipe da Nova Geração nesses passos tão importantes. E aí me sinto muito honrada também em participar desse podcast que vai falar sobre a questão, né, da primeira infância, escolhido o mês de agosto. E como Nutri da escola, a gente tem uma missão bem ampla, né, longa e de extrema importância. E vamos compartilhar aqui com vocês hoje um pouquinho. A Valéria Ferro, ela é materno-infantil, né, especialista em introdução alimentar, que é a nossa fase, né? É a A nossa nossa fase. cara. E não tem como, né? Não dá para desvincular, né? A escola com a alimentação, com a introdução alimentar. E uma das coisas muito importantes, né, que até aprendi muito com você, foi a questão dos primeiros, os famosos primeiros 1000 dias, né? Que tanto se fala. Conta pra gente aí quais são os princípios, né, desses primeiros 1000 dias tão famosos. Claro, como a gente atua diretamente com crianças, né, aí de 4, 5 meses até os seus 6 anos, e é o período que engloba, né, a primeira infância, a gente está vivendo diretamente com a criança, né, e com as suas famílias, a chegada no mundo dessa criança. Então, esses primeiros 1000 dias de vida, que ele é contabilizado desde a gestação, né, dessa mãe, que aí fica em torno de 270 dias, é o primeiro dos 3 períodos dos 1000. Depois entra o período pós-nascimento, que aí engloba a fase da amamentação, da introdução alimentar. E aí os pequenos, nessa fase, já está com a gente na escola. E aí depois, quando a criança aí passa de um aninho até 2, né, a gente entra no segundo período, que é quando a gente vai firmar os hábitos, né, dessa criança. E os 1000 primeiros dias, ele é considerado uma janela de oportunidades para que a gente realize programação metabólica, né? Então, assim, esse é um termo bastante técnico, mas para a gente tentar aqui traduzir, né, de uma forma mais fácil de entender, a gente pode melhorar muito a saúde dos nossos filhos se a gente conseguir instituir bons hábitos de vida, né, de uma forma geral, nesse período, dentro dos primeiros 1000 dias. Inclusive, a gente consegue inativar, né, informação genética. Olha. E, com isso, futuramente, impossibilitar o surgimento de doenças como diabetes, hipertensão, né, doenças como colesterol, né? E há estudos que indicam até mesmo uma resposta imunológica, até mesmo contra o câncer. Então... Uau, então quer dizer que quando a gente decide engravidar, se a gente preparar, né, tudo ali, comer certinho, toda essa herança genética a gente consegue abolir da nossa criança, né? Que é tudo que a gente quer, que eles sejam melhores que nós, né? Os primeiros 1000 dias é uma oportunidade para a gente... É uma janelona, né? Sim, influenciar o comportamento genético. Porque a gente conhece alguns estudos que indicam que nessa fase da vida da criança, do bebê, e mais propriamente assim, dentro da vida uterina, né, desse bebê, ali os primeiros 270 dias, ali a gente tem uma influência do meio muito grande. Então, o meio que a gente fala é o meio realmente onde o bebê está sendo gerado, né, dentro do útero. E todas as informações que estão ali vêm direto, né, dessa mãe que tem ali a vivência toda, tem uma experiência de vida, as relações emocionais, os hábitos alimentares, né? Então, a gente, todas essas informações a gente tem ali, chegando para esse bebê e influenciando ele de forma positiva ou não. Que legal, né? Eu falo... E às vezes está tão na nossa mão, tem coisas que a gente acha que não controla, né? E essa questão é uma delas que é possível, né? Controlar.
Fala um pouquinho pra gente, né, dos desafios, Val, que os pais enfrentam hoje ao introduzir o alimento sólido dos filhos, né? A gente lá na escola, a gente vê uma insegurança, principalmente em relação ao engasgo, né? Conta pra gente aí, né, quais os principais desafios, né, desses pais. São muitos os desafios, né? A gente acaba encontrando aí uma série de fatores que direcionam, né, de forma positiva ou não, o processo da introdução alimentar. Mas o principal desafio que ainda existe é o famoso medo do engasgo. Esse porque assim, é incrível, mas as famílias acreditam, né, que a gente deve permanecer com essa textura líquida, e, né, que é a do leite, que é a única que o bebê conhece. E isso, né, vai mudar, não sei em qual momento, mas precisa, né, ter esse gatilho, essa chave, né, que é a chave do... a oportunidade que a gente tem que dar para a criança quando ela está, né, pronta para receber o alimento. E aí, o que acontece? Um profissional especializado, né, seguro, atualizado, ele é capaz, né, de orientar essa família e transmitir a segurança necessária, né, de forma que a condução seja feita de maneira que essa criança evolua naturalmente, né, progrida naturalmente com a textura do alimento. E o que a gente vê é que alguns profissionais ainda realmente ainda não cuida desse medo, né, que às vezes nem é expresso pela família, né, mas está ali. Sim. E aí, automaticamente, a gente tem uma família conduzindo a criança mais para a textura líquida, numa fase onde ela tem todas as condições necessárias para conseguir, né, evoluir com mastigação, e é só com estímulo, né, com oportunidades. Sim, e eu ia falar até do famoso reflexo de Gag, né, que... Sim. Isso também faz parte do desenvolvimento, né? Quando a criança põe algo muito grande, aí ela ameaça aquele, né, voltar, aquilo não é um engasgo, na verdade é um reflexo, e ela tá ali trabalhando toda a questão sensorial, né, para poder dar conta, porque tudo é músculo, né? Então, se você não trabalha essa musculatura, a questão da deglutição, de como, né, eu vou lidar com aquilo dentro da boca, joga para um lado, joga para o outro, não tem dente, isso tudo faz com que venha um amadurecimento, né, neural, e também fisiológico, para que ela possa engolir esse alimento com segurança. E também a gente não... Esse é um outro assunto, né? Mas a questão emocional, né? Quando você dá ali a comida e você confia nele, você mostra para a criança que ela vai dar conta, né? Por mais que você esteja insegura ali, você fala, ela vai dar conta e vai pôr para fora, você está dizendo, olha, você é capaz, você consegue, né? Isso também faz parte, porque o medo, pela minha experiência, né? Eu não sou psicóloga, mas o medo, até como mãe, faz com que a gente prive os nossos filhos, né? E sem querer a gente está dizendo, você não é capaz, né? E acaba matando esse amadurecimento. Matando não, né? Acho que matando é um exagero, mas deixando tardio essa questão desse amadurecimento, quando ele, na verdade, já está pronto. Ele está pronto, né? Existe a questão fisiológica, né? Tratando-se de crianças que não têm nenhum tipo de, né, patologia identificada, mas dando o estímulo nessa fase, a gente tem a resposta, né, naturalmente que vem, né, da criança. E o ambiente, ele tem que ser muito favorável. Se a gente tem um ambiente, o que é o ambiente, né? É a família envolvida no processo, então é a oferta adequada dos alimentos, cortado com algumas apresentações com cortes de segurança, né, para que flua naturalmente, para que o bebê nessa fase ele tem, né, alguns estímulos, alguns instintos naturais, que é ir na direção do alimento, e aí ele pega, ele tem curiosidade, ele leva a boca, ele explora, né? Até porque tá na fase oral, né? Tudo vai na boca, né? Sim, e ele explorando, ele tá ali seguro, né? Então, se ele tem ali o alimento disponível, ele tá num ambiente tranquilo, né? E favorável ali também para tudo correr bem. Uma família ali incentivando, comendo junto, dando exemplo. Esse é um caminho infalível, né? Para que... Sentar à mesa juntos, né? Sentar Às à vezes mesa. os pais querem deixar aquela criança comer, né? Vou dar primeiro a comida, depois a gente senta e come. Então, assim, uma família bem informada, ela vai proporcionar,
o ambiente adequado, ela vai entender que o filho dela está vivendo uma fase de evolução, né, nas suas habilidades orais, e aí o contato do alimento com uma outra textura acaba desenvolvendo, né, e trabalhando essas habilidades que já estão ali, só precisa ser trabalhada, como uma textura mais sólida, lateralização de língua, né, todos os movimentos que vêm em reflexo, né, do estímulo. Sim. Então, se ele continuar recebendo uma textura líquida, uma papinha, porque a mãe tem medo que ele engasgue, as chances do engasgo realmente aumentam. Sim. Porque a mãe transfere para essa criança insegurança. Inconscientemente, ela está dizendo, você não é capaz ainda, mas sem estímulo, né? Ele não vai ser capaz mesmo naquele momento. Pode ser que futuramente ele venha a desenvolver. Mas aí o que acontece? Os 1000 primeiros dias, eles estão aí justamente, né, para a gente programar de forma positiva, né, o próximo período e o ganho das habilidades. E aí eu puxo a sardinha um pouco para o meu lado, né? Porque uma habilidade motora bem desenvolvida e os alimentos têm responsabilidade nisso, facilita ali, né, o processo de aquisição e produção da fala, né, da criança. Porque a língua a gente tem que pôr em tudo quanto é canto, né? Para colocar os fonemas. E a gente já começa lá na amamentação, né? Com esse bebê. Sim. Então, esse bebê movimentando de forma adequada o processo. Toda a musculatura, isso, da amamentação, ele já chega muito melhor para a introdução alimentar. Tudo, né? É perfeito, né? É um processo. É um processo, mas ele é perfeito, né? Eu falo, Deus perfeito. pensou em todos os detalhes, né? Exatamente. Muitas vezes... gente que quer atropelar o processo. Muitas vezes a gente até encara também como um desafio da introdução alimentar um bebê que não pôde viver a fase da amamentação. Então, existem alguns recursos que a gente acaba utilizando para auxiliar, né? Como o apoio de fonoaudiólogos para trabalhar a musculatura, junto com o processo da introdução alimentar. Que um favorece o outro, tá interligado, né? Tamo junto, Val. Estamos. E aí, assim, lá na Nova Geração, eu já até falei isso no outro podcast, acho que talvez eu seja a única escola que deixa entrar para amamentar, né? Entendendo a importância desse processo, né? E a Val tá lá conosco, né? Por conta disso, porque a gente entende hoje, antigamente não se tinha na escola, a não ser na escola talvez pública, né? Que a criança almoçava lá, mas a questão de ter um profissional, né? Pensando nessa introdução alimentar, pensando, né, nessa questão de como fazer esses pulos, né? Avaliando tudo isso, né? Hoje a gente vê que é muito necessário, até por conta da nossa cultura. Isso aproxima a gente da família, né? A família que confia na escola, divide os cuidados dos seus filhos com a gente. Então, a criança chegando, a mãe podendo amamentar, é um momento também que a gente encontra essa mãe, conversa, aí alinha o que precisa, né, alinhar com a equipe, e a gente vê essa criança progredindo em vários, né, setores, né? A gente tem esse privilégio, né? A gente tem. Desde pequenininho, né, lá na escola. Então, é muito importante tudo isso também, né, na questão do desenvolvimento dentro dos primeiros 1000 dias. A gente compõe, né, o ambiente dessa criança. E falando de primeira infância, né, você vê, não tem como a gente desvincular, né, a questão nutricional, porque uma escola que olha para o desenvolvimento infantil e consegue ter o privilégio de ter a Nutri aí especialista na nossa equipe, né? E consegue trazer isso para a criança, essa oportunidade para a criança, ela está pensando no desenvolvimento completo, né? Não é uma questão... ali a gente consegue criar oportunidades, eu falo assim, de tudo, né? Inclusive alimentar. Eu falo que eu tenho bebês lá, né? Eu acho que teve um episódio, eu até já compartilhei com você, vou compartilhar aqui. Tinha uma criança chorando. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com essa criança? Abri a porta do berçário. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou assim, é que ele quer ser o primeiro... Olha, um bebê, né? O primeiro a comer, né? E a gente antigamente tinha poucas bancadas. Hoje a gente tem bancada para todo mundo. Pra todo mundo. Então, a gente não tem isso... a criança não come, né? Porque lá eles entendem o processo. E esse daí já deu até um jeitinho de já fazer ouvido. De passar na frente. Ei, eu aqui. Não, aí você fala, meu Deus, essa criança tá morrendo literalmente morrendo de fome, né? Mas não, ele entendeu, falou, pô, o povo foi comer e eu fiquei, como assim, né? Não, peraí. Então, você vê, a gente lá gera essa oportunidade da criança querer,
né? Ter prazer com o momento, brigar pelo momento, né? E quando a família consegue também trazer isso para dentro de casa comendo junto, eu abro esse parênteses porque assim, eu não entendia isso. Né, eu achava melhor dar a comida primeiro. Quando eu entendi, fez toda a diferença dentro da minha casa, né? A introdução alimentar ficou muito mais fácil. A escola, ela divide, né, com a família o processo, todos os processos, né? Então. Dependendo do período que a criança fica na escola. E aí eles compartilham, a gente compartilha realmente dessa evolução, né? Da aquisição de habilidades do comer, entre todas as outras, né? Que estão ali bem de olho dentro dos 1000 dias, né? Que dentro desse período todo a gente tem um impacto grande, além da questão da nutrição, que é um fator de grande importância, a gente tem o desenvolvimento físico, né? O desenvolvimento comportamental, né? O socioemocional da criança. O sensorial. O sensorial. Que então, é o gigantão aí, né? Do desenvolvimento, uau, né? Realmente. E aí você já falou, né? Mas ali na escola a gente se preocupa com tudo isso, né? Que a gente tem o desenvolvimento sensorial em todos os sentidos, né? Inclusive na nutrição. E tem dado muito certo a nossa parceria, né? A gente está juntas há uns quase 5 anos. 5 anos já, olha só. E fez toda a diferença na equipe, né? Eu tô há, acho que não ia falar, mais de 30 anos na educação, meu Deus do céu. E eu falo assim, quanto que evoluiu, né? O quanto que o olhar da educação infantil evoluiu nessa junção de equipe, né? De ter uma equipe profissional de suporte no desenvolvimento da criança na primeira infância e nos primeiros 1000 dias, né? Contribuindo aí no que nos resta dos 1000 dias, né? Sim, sim. Até eu vou puxar um parênteses aqui, que a questão, né, dos primeiros 1000 dias, ela hoje já é questionada, que esses 1000 dias, eles são um pouquinho mais que isso. Olha só! Então, já se fala em até 2000 dias, e se fala também na preocupação com essa mulher quando ela decide engravidar. Então, se der tempo de alcançar, né, essa mulher aí no planejamento, né, da gravidez, 3 meses antes da concepção, já há todo um protocolo para preparar a saúde dessa mulher para que ela possa, então, gestar. E gerar um bebê saudável, né? Porque tem tudo isso também, Exato. Né? A gente come, hoje eu falo, né? A gente ouve assim, vê em livros de história, né? Que antigamente tinha o pré-nupcial, né? Que fazia, né? Hoje não se faz mais. Mas como seria importante, né? Esse pré-nupcial, esse preparo, né? Fazer uma avaliação nutricional. Quero engravidar. Isso. Deixa eu ver como é que tá o meu organismo. Quem é essa mulher que está engravidando, né? Como que ela tá, se ela está trazendo algum tipo de patologia, né? Na parte física, na parte nutricional, porque a gente vê hoje, você fala que eu sou leiga, né, no assunto, mas a gente vê o quanto as proteínas, muita coisa faz falta, né? Ômega e tal. E a gente não faz menção. E às vezes isso não é sentido, né? Acho que estou com falta de ômega 3, né? Ou para quem conhece, talvez seja sentido, né? Mas acho que falta informação sobre isso. Sobre que isso é fundamental, criar esse ambiente saudável, não vou dizer perfeito, né, nutricional, mas o mais perto dessa perfeição para que essa criança tenha oportunidade de se desenvolver. Sim, sem dúvida. E essa mulher, uma oportunidade de ter uma gestação, né, e um período pós-parto também de mais rápida recuperação, né, com um aporte nutricional, energético, né, e que pós passadas as turbulências hormonais, tudo volte ao normal de uma maneira, né, mais natural, rápida. E até conhecer, né, essa questão você mencionou aqui a questão dos hormônios, né, a gente até conhecer o que faz parte do processo e o que não faz parte do processo, né? Muito bacana. E aí a gente fala assim, né, principalmente lá na escola, a gente vê, a gente tenta puxar ali, né, e a gente tem conseguido, eu acredito, né, a questão da alimentação saudável, até com a questão da Paula, da hora do lanche, né, dúvida, que ela vem trazendo parceira. ali, né, um lanchinho saudável, caseiro. E a gente vê muito, ainda vê, mesmo a nossa escola, estando nessa, vamos dizer, nessa briga, né, e aí a gente vê ainda um pouco das crianças trazendo alimentos industrializados.
e que estão aí, né? São atrativos no mercado, tem cara bonita, tem todo, né? São mais gostosos ao paladar, teoricamente. Então, me diz assim, como que a gente pode garantir que essa introdução alimentar, né, seja composta por alimentos naturais e caseiros? Legal. Já que a oferta, né, e a as facilidade está ali, né? Além de tudo, são bonitos de ver. Eu, nos meus atendimentos, eu costumo sempre falar com as famílias, entender um pouquinho sobre os valores dessa família, os hábitos, né, o que faz parte da realidade na questão da alimentação, no que eles acreditam, o que eles praticam. Porque, no fim das contas, né, o que fica é o hábito. Né? Então, é o hábito que vem de uma cultura. E aí, a gente falar de cultura, mudar a cultura, é um processo um pouquinho... um buraco um pouco mais embaixo, né? É um pouco mais, assim, trabalhoso e exige nível de consciência. E dedicação. Muita. E consciência a gente adquire com informação, né? Com informação atualizada, com um profissional que acompanhe. E, obviamente, a gente tem vida real, né? A rotina do dia a dia, as famílias que hoje em dia todo mundo trabalha. Então, a gente sabe que é bem desafiador, realmente, a questão de organizar a casa com alimentação saudável. Geralmente, o que é saudável eu tenho que preparar, né? Então, para eu preparar, eu tenho que antes ter feito compras e antes ter planejado. Então, realmente, é um fluxo que, se não está embutido no hábito da família, na cultura da família, mas essa família deseja, né, abraçar essa causa em função do maior bem que ela tem na vida, que é o filho, isso acontece. Né? E eu sou procurada muito por isso. Então, Valéria, me ajuda, porque agora tem que ser tudo certinho. Eu falei, não é só agora. Agora é só o começo. Né? Porque não adianta a gente só fazer agora e depois a gente nada e morre na praia. Então, dentro dos 1000 dias, a gente tem o período onde a gente vai apresentar os alimentos que devem ser naturais, que devem ser explorados por grupos, que têm a sua sequência ok para ser introduzida. Mas passado esse processo, que a gente entende que até 1 ano, né, esteja ok, a gente entra já num outro período, que é de 1 a 2 anos, onde a gente vai fixando aquilo que a gente trabalhou até 1 aninho. Então, a gente vai firmando os hábitos ali, reforçando. Mas o reforço vem daí dos hábitos da família, né? E lá na escola, né, aproveitando a sua fala aí, pegando o gancho, a gente tem aula de culinária, né? Pois é! Também supervisionado por ela, viu, gente? E a gente tenta trazer não só as questões, né? Eu sempre falo que é a primeira experiência química da criança, né? Porque você mistura lá, sei lá, um leite com morango, né? O morango é vermelho, o leite é branco, ficou rosado, ó, né? Vai muito além de uma lista de ingredientes, né? De uma lista de compras ou de uma aula ou uma receitinha. Na presença do calor, aquilo muda de estado, de vai líquido, né? Então, é muito rico. Você conta, você tem sequência, você tem nomeação, né? Você tem nomes. Então, a gente consegue ampliar vocabulário. Os maiores, a gente arrisca na escrita. Você tem toda uma questão ali para ser trabalhada e sente cheiro e mostra para eles como que é antes, né? Por exemplo, abacaxi, né? Que talvez eles vejam só cortadinho, mas às vezes muitos não fazem a menção, né? Que aquela casca, a casca, a coroa. A coroa, né? Que não dá na feira, né? Pois é. Quando vai na feira, né? Também, e a textura, né? E o cutuca. E o cutuca, né? Ai, dói, espeta. Então, toda essa questão, essa oportunidade, né? Neurosensorial, e gustativa, além da oportunidade pedagógica que aquilo traz, que eu sou apaixonada, né? A gente traz para eles essa consciência, né? E precisa um planejamento, precisa um preparo. A gente precisa ter esses ingredientes, então a gente pede, eles trazem. E como eles se sentem felizes, né? O abacaxi veio da minha casa, eu que trouxe abacaxi, né? Às vezes vem aquela coisa, né? Então, é parte deles, né? Então, quando a gente consegue introduzir isso na cultura da família, vamos preparar um bolo, às vezes uma coisa tão simples, né? Vamos preparar um bolo e você traz a criança para essa realidade, a gente tem um ganho não só de habilidades, mas de conscientização. Né? Sem dúvida. Que é o que você está falando. E quão diferente é o paladar do bolo, né? Porque tem o cheiro do bolo saindo do forno,
do que do comprado no saquinho no mercado. E depois do bolo pronto, ele tem, se ele for de laranja, ele tem o aroma da laranja. E quem trouxe a laranja? Então, né? olha como é rico, né? Então, eu falo assim que é fantástico. Eu acho que eu montaria um currículo inteiro só com culinária. Pois é, dá para explorar muito, né? Muito. Então, para explorar também, né, a gente tem a nossa equipe, que é uma equipe incrível, que se envolve. A engrenagem, e que né? a gente vai, exatamente, a gente E a gente vai puxando juntos. esses pais, né? Porque a gente manda no final, a gente manda a receita para casa. Lá no final do ano vai o livrinho de receitas do ano, né? Então, tipo, ó, continue, né? Dê continuidade a esse trabalho rico, maravilhoso, criando memória afetiva. Nossa, só tem ganho, né? Se a gente começar a listar aqui, vai embora, muitas né? alegrias, até do pai pedir para antecipar a receita, porque o filho falou que comeu na escola, ele nem acredita que comeu a torta de abobrinha, mas me dá essa receita que eu preciso fazer aqui, porque a minha ele não come. Então, né? Olha, e o valor da escola, né? A receita da escola, né? Tem da um escola, peso eu diferente. fiz, mamãe, né? E fala pra gente, Val, falando, né, nessa questão da primeira infância, desenvolvimento, que a gente tá abordando aqui. Falei, porque por muito tempo a escola é a escolinha, né? A escolinha, a professorinha. Mas a gente está tentando mostrar que, e graças a Deus agora, né, aprovado por lei, o valor dessa primeira infância, que ela tem que ser olhada, ela tem que ser vivida, ela tem que ser explorada, né? A gente tem como obrigação criar oportunidades, campos, né, para essa criança se desenvolver. E olhando para esse desenvolvimento, falando, dá uma dica para a gente aí de quais alimentos ou quais grupos, né, a gente deve incorporar nessa primeira infância, né? Falando de introdução alimentar, por onde a gente começa? Certo, não, perfeito. Bom, em linhas gerais, já vamos combinar assim, ó, criança até 1 ano, ela já tem que ter vivido a experiência do contato com todos os grupos de alimentos. Então, até 1 ano. Então, faz uma reflexão disso. Né? E por onde a gente aconselha que seja iniciado? Né? Pelos grupos dos alimentos que já estão prontos na natureza. Então, a gente fala muito sobre as frutas, a gente fala muito sobre os legumes, as raízes, né? Tem uma ordem para isso? Não tem. Então, a escolha pode ser da família. Então, se a família Valéria, eu prefiro começar por tal grupo, né, das hortaliças. Bom, hortaliças são folhas. Então, a gente vai ter que cozinhar muito bem, né? E oferecer ela bem molinha, porque é o primeiro contato com uma textura diferente do líquido. Quero começar pelas raízes, tubérculos, né? Que são a mandioca, né? E a gente tem batata e tudo mais. Podemos. Mas, tradicionalmente, na nossa cultura, a gente inicia por frutas. Então, a gente inicia aconselhado, né? Por especialistas, para que a gente inicie pelas frutas não ácidas. Até para a criança, né, e aos poucos se familiarizando com a textura, com a diferença de sabor. Então, é bem interessante que a gente inicie aí por sabores um pouco mais neutros, e aí a gente vai evoluindo. Tem diferença começar com uma papa salgada, né, para início, ou uma papa doce de frutas? Não. Por que não tem? Porque você não vai ficar preso nesse alimento por muito tempo. A gente vai trabalhar diversidade, a gente vai trabalhar variedade dos estímulos, né? Então, a gente vai ter que estimular com o sabor ácido, né? Com o sabor amargo, com o sabor doce, com o sabor salgado. Então, a gente tem toda uma preocupação de que essa transição de sabor, de textura, né? Essa diversidade, esses estímulos, ela aconteça de forma que a criança vá construindo, né, referências e ampliando o seu repertório. Então, se a gente tem hoje, por exemplo, 50 alimentos disponíveis para a introdução alimentar, vamos tentar trabalhar todos. Né? Porque a introdução alimentar, a gente entende que ela inicia ali por volta dos 6 meses, mas ela pode ser concluída até 2 anos. Então, a conclusão significa reforçar o que a gente vai trabalhar até 1 ano. Porque depois de 1 ano, aconselha-se que a criança já esteja apta a comer a comida da família, desde que essa família tenha uma alimentação também
né, saudável, equilibrada, né? ok, né? E que não Caseira. viva no fast food também. Caseira, exatamente. Até porque, abrindo um parênteses aí, né? Eu lembro quando você me explicou que a questão do fast food, né? Eles têm condimentos ali que a papila da criança fica hiperestimulada, né? E depois, Sim. quando você vai dar alguma coisa que é mais natural, ela não sente tanto prazer. Há elementos, né, nos alimentos que são ultraprocessados, alguns, não vou chamar de industrializado, porque nem todo industrializado é alimento vilão, mas ultraprocessado, sim. Então, esses conceitos é bem legal e a gente procura trabalhar também na escola, né, com a equipe, com os pais, para que a gente possa fazer escolhas mais inteligentes, apropriadas para aquela criança e até para a família. Mas existem elementos que compõem os alimentos ultraprocessados, que têm funções específicas para realçar sabor, cor, aroma, né? E esses elementos, eles hiperestimulam realmente as papilas gustativas das crianças, de todos nós. E aí, quando a gente vai comer um alimento in natura, vai comer uma cenourinha ali, né? Só raladinha, né? Ou um palitinho de cenoura crua, às vezes aquele alimento nem tem tanta graça, porque ele não é adicionado desse elemento hiperestimulante, né? E que não é um só. A gente sabe que hoje a indústria abre mão, né, de muitas ferramentas para fidelizar Claro, tem que vender, o né? seu consumidor, né? Para que fale assim, nossa, esse gosto eu só encontro aqui. Isso né? mesmo. Essa crocância, esse aroma, essa experiência, eu só tenho abrindo esse pacote, né? Então, isso realmente sem dúvida, muito desafiador para nós. E que duram anos, né? Eu falo, né? Você faz um bolo caseiro e compra um bolo pronto desses de pacote, o bolo não estraga nunca, ele endurece, mas o embolora Além de tudo isso, né? O que eu faço dura 3 dias no máximo. No máximo, né? E se tiver uma banana, ele já embolora. Não, se ele for de milho, esquece. Então, né? O que acontece com o bolo de milho de mercado, né? Dura mas anos. É um parênteses interessante para a gente refletir, né? Mas, assim, falando ainda, né, assim, a gente se preocupa muito com essa questão lá na escola e a gente tem tentado passar essa cultura para os pais. Acho que tem vindo uma geração aí mais, né, mais consciente, né, de alguns pais, mas a gente sempre tem aquele que tá tudo bem, né? Sim, sim. E a gente se preocupa com o desenvolvimento de uma forma geral. Mas quando que tem sinais, né, que as crianças estão prontas para começar essa introdução alimentar? Temos sinais, sim. Nós temos os sinais fisiológicos, né, físicos, e que eles chegam para essa criança em torno do 6º mês de vida. Então, assim, não é assim, a criança fez o 6º mêsversário, já vou começar a introdução alimentar. Não, calma. Primeiro, a gente espera que essa família esteja sendo bem orientada e acompanhada, né, por um médico responsável, e esse profissional alerte sobre a chegada desse período e, de preferência, realize esse processo de transição, né, do leite para o alimento sólido com a ajuda de um profissional especialista. E quais são esses sinais, né? Que aí o especialista vai ajudar a identificar nessa criança. Então, o primeiro deles, né? A criança, ela está numa fase de amadurecimento motor, né? Neuromotor. Então, ela vai tentar, naturalmente, ficar sentadinha. Então, quando esse movimento do tentar ficar sentado, sentar sozinha, sem apoio, acontecer, é um sinal legal que estamos perto da hora de comer, né? Porque ela tendo essa autonomia de tronco, ela também se coloca numa posição segura para mastigar e engolir o alimento com segurança, né? E aí a gente fala assim, nossa, mas já vai começar mastigando, né? Dominando igual a gente? Não. Não. Até porque para o alimento ir à boca da criança, o ideal é que ela tenha curiosidade, né? E vá na direção do alimento com a sua mãozinha. Nessa fase, a criança já tem, né, o hábito de pegar algum brinquedo que está no seu entorno e levar à boca. Tudo vai à boca. E se a gente puder dar o estímulo com algum tipo de alimento, desde que, né, num corte seguro, tranquilo, é hora da gente começar a dar essas oportunidades. Então, o tronco, né, capacidade de sentar, controle de tronco, e aí levar o alimento à boca. Então, esse é um dos sinais aí que a gente
começa a ver que a criança está pronta para começar a ir se alimentar. E tem a protrusão de língua, né? Sim. Aquela famosa linguinha que acho que a Fono vai poder até explicar melhor. Que dá aquela escapada, né? Então, às vezes, a gente vai oferecer uma banana para a criança. Uhum. A banana vai na direção da boca da criança. E aí, ela encosta na boca, daí vem aquela linguinha e empurra a banana. Fora. Aí você vai falar assim, não mais. gostou? Não quer mais. E aí, o que a criança está entendendo com essa experiência? Nossa, a minha mãe fez uma cara feia, né? Não gostou, ela vai começar a criar referências positivas e negativas no entorno da comida. Então, essa resposta que eu dei para a criança linguagem, né? foi negativa. Então, vamos rever isso, né? Se a gente tivesse a informação, o que aconteceria? A gente não falaria, Eca, não gostou? Né? Fala, não, vamos continuar, olha que gostoso, né? Pega na mãozinha e o reflexo vai embora. A protrusão, ela é um reflexo, isso que eu ia falar, e ele vai desaparecer, né? Mas o que a gente tá falando, é como a gente passa a informação, né? E eles leem. Eu tava até conversando, né? Falei, você tem um radar, um super radar, que vem as coisas antes da gente, né? Muito, eles são muito antenados na gente, muito, mais do que a gente pensa. É mais do que a gente pensa, eu falo, quando você tá vindo, já foi, já voltou. Então é bem legal que o profissional acompanhe, oriente essa família e fale, olha, tá isso bacana. Faz parte. Já pode iniciar, se acontecer isso, é natural, vai embora depois, né? Vai embora, ele vai embora e aí a criança começa, e isso também faz parte do amadurecimento, né? Como a gente tá falando do reflexo de Gag, também essa protrusão, ela também, né, põe para fora, põe para dentro, né? Tudo isso, ela vai entendendo, aquilo vai dando informação sensorial, né? E aí, aos poucos, aquela língua vai ficando no lugar certo. E o gag não é engasgo, né? Não é um engasgo, processo antes do engasgo. Isso, é a defesa do engasgo. Aquela ânsia, né? Que é isso. Opa, até aí tudo bem. Depois disso, não mais. Não, volta. Isso. E eles dão conta, né? Eu acho engraçado como eles... Eu falo assim, meu Deus, olha eles dão só. conta nesse período também. Do 6º mês, mais ou menos, até o 8º. A partir daí, o gag já começa a mudar. O local do gag já começa a mudar de lugar. Então, se a criança ela teve a experiência do alimento, sólido, né, do explorar com a mão, levar à boca, ela viveu oportunidades de experienciar tudo isso. Então, ela vai falar, opa, até aqui beleza, tá tudo certo, aqui eu consigo. Opa, aqui não, deixa eu devolver. E até ela ficar mais, né, hábil para isso e dominar o corte, enfim. E você sabe que você me lembrou de uma patologia que a gente até trabalha, que é essa posteriorização desse reflexo, né? Porque tem criança que tem tão anteriorizado que qualquer coisinha que põe na boca dá ânsia. Aí fala, essa criança não come. Mas, na verdade, foi todo um processo lá atrás que não começou bem, né? Então, tudo que ela põe, faz ânsia. Isso é uma patologia, tem que ter um profissional ali para identificar e ajudar essa família a entender o que está acontecendo, né? Porque foi pulado um processo, né? É que a comida pastosa, ela é mais fácil, né? Ela escorrega. A gente fala que na criança que respira pela boca, que não mastiga direito, o pessoal fala preguiça, né? A criança não tem preguiça, mas na verdade ela não tem musculatura, né? Ou às vezes até por conta de um encaixe da arcada dentária, porque isso aí vai alterando tudo, né? Tem tanta coisa envolvida. Nossa, isso aí dá dissertação. Uma dissertação, dá um curso. Essa criança, às vezes, ela não come porque ela não tem o encaixe, né, perfeito dessa dentição. Que era para ter sido começado a ser essa arcada dentária, porque eles nascem com o queixinho retrognato, depois volta com a amamentação. Então, às vezes os pais vão planetar, comeu tudo. Dá na mamadeira que é mais fácil. Não sei o que. Porque realmente, o que é mais fácil, que encurta caminho, acaba trazendo prejuízo, né? E no fim, a criança ela associa inclusive isso. O conforto que a mãe sente em oferecer essa textura. Sim. E aí ele fala assim, ela tá tranquila se eu comer assim. Por que eu vou, né? Então, olha só, gente, realmente... É um contexto, né? Todo. É um contexto. E as famosas, né? Falando ainda em introdução alimentar, a gente fez até esse curso juntas, né? Eu falo muito uma coisa do aroma, que a gente sabe que o aroma... ele abre o paladar, ele né? Desperta. Desperta. Cheiro de comida, né? Que cheirinho de fome, né?
Hoje, dificilmente, as mães cozinham, né? Eu brinco que eu falei, tinha uma música lá, 30 anos atrás, né? A mãe com o avental todo sujo de ovo. Falei, hoje, se a gente cantar isso no Dia das Mães, leva uma roubada na cheirinho cabeça. De alho lá em casa. Cheirinho de alho. Barulho de panela no fogão. Que isso? E eu me lembro que ela falou assim, olha, a introdução alimentar, o alimentar, o despertar o prazer começa no cheiro. Às vezes no barulho da panela de pressão, né? Sente o cheirinho de feijão, né? Então, você já está despertando a criança. Fala, vai ter comida, né? Tá chegando a hora do almoço. Tá chegando isso, né? E esse trabalho hoje, por conta da correria, por conta de um monte de coisa, acaba dos lares, sim. Não acontecendo. E aí, mais ainda que a escola acaba ficando, abraça essa causa. Isso me lembrou um projeto que a gente fez lá na escola, da parlenda da vovó, da casinha de cipó. Sim. Né? E tem cheirinho de café. E a professora trabalhando isso em sala com a turminha de 2, 3 anos. A gente falando dessa questão familiar, né? E aí entrou essa parlenda, que falava do cheirinho do café. E aí eles foram para o refeitório. E a tia Sol, que é a tia que fica ali na cozinha, que organiza tudo, estava passando um café. E quando um deles sentiu o cheiro, ele falou assim, ó o cheirinho da casa da vovó. Olha como o negócio e foi longe. Ou seja, ficou registrado, fez sentido. E em algum momento ele manifestou isso. E ele identificou pelo aroma, né? Coisa de prazer. Bom, se a gente entrar nessa questão do prazer da comida... o prazer, aí, pronto. Afetividade, aí nós vamos dar outro podcast. Quantas emoções estão envolvidas, né? E aí, assim, né, nesses 1000 dias, né, a gente falou aqui dessa questão da afetividade, desse estímulo, dos grupos, né, que tem que fazer parte né, para a gente dar essa oportunidade. E eu acho muito interessante você falar dos pedaços, o brincar com a comida, né? A gente falou do cheiro, depois levar a boca. Esse processo que os pais não têm muita paciência. E aí, não bem feito esse processinho, né? A gente entra, o que eu escuto muito lá, às vezes. Ai, não comeu, dá uma mamadeira, né? Não comeu, dá uma mamadeira. E eu me lembro que você fala, a gente até tinha essa mamadeira alguns anos antes de você entrar na escola, ali no mini maternal, por volta das 4 da tarde, né? Sim. E aí você falava, não, atrapalha o jantar. Fala um pouquinho disso pra gente. Que às vezes a gente acaba, né, tomando como regra, né, a cultura da educação que a gente também recebeu. E a gente vai agindo no piloto automático. E sem muita reflexão. Mas a partir do momento que a gente tem informação, e aquela informação faz sentido, a gente muda, né? Uma criança até 2 anos, se você falar hoje para qualquer pessoa na idade da minha mãe, por exemplo, que ela toma 2, 3 mamadeiras por dia, a minha mãe vai achar incrível isso, ótimo, porque leite é muito importante, sustenta. Ela precisa do leite, né? Mas hoje a gente sabe que não, né? O leite é um superalimento? É um superalimento, mas ele também tem outras características e a gente tem que ver se esse leite faz parte da cultura da família, se é um alimento adequado para aquela criança, e a gente tem que olhar para o desenvolvimento, né, dessa criança. Os primeiros 1000 dias, ele traz isso para a gente, né? Desenvolvimento. Favoreça aquilo que a criança está ali latente para trabalhar, para desenvolver, para evoluir, para aprender. E o leite, ok, ele já conhece, ele já mamou, né? Ele já foi amamentado, ou se não, já usou mamadeira. Então, não é um alimento que ele é fundamental. E em horários que não faz sentido, né, para a rotina familiar, por exemplo, se eu sou uma família que chego do trabalho, né, é um momento que eu tô com a minha esposa, com meus filhos, eu vou esticar a mão com uma mamadeira para o meu filho de 2 anos, né, se alimentar ali, sendo que é uma oportunidade de estar com ele à mesa, né, e se não for à mesa, mas que seja um ritual da família de compartilhar alimentos sólidos, novos hábitos. Porque ali naquele momento também, a criança que ficou na escola, ela tá com o copo vazio de pai e mãe. Então vamos ali, ó, tô com o pai, tô com a mãe agora, né? E aí eles estão ali se divertindo, comendo, fazendo uma refeição, ou um lanche que seja, ou uma fruta, ou algo saudável que eu possa estar trazendo para o hábito dessa criança. Vamos aproveitar esse momento, né? É um momento de hiperconexão
da família A com mesa, é verdade. a criança, com o bebê, né? E é um momento onde o leite, se ele entrar, vai ser a última refeição desse bebê do dia, não tenho dúvida. Porque dependendo ainda do produto, né, do leite, a gente tem características que completam ali a necessidade do horário da criança. Ele é proteico, ele é energético, calórico, né, ele sacia e ele traz o conforto, justamente também por estar vivendo a fase oral, né, essa criança. Então ele remete a criança, né? Ainda assim, se esse leite acontece no colo do pai ou da mãe, pronto. Fechou com chave de ouro. É mais interessante o leite do que o jantar, né? Então vale o esforço da família para mostrar também outras experiências nesse horário. E ok, o leitinho para dormir, né? E, ok, sem problemas. E na escola também. Né? Se a gente tem uma equipe toda preparada, uma estrutura que foi planejada, né, para a gente trabalhar almoço, para a gente trabalhar os lanches, eu não preciso do leite nessa idade. Não tem esse peso, então, assim, ele não tá perdendo. Ai, tá absolutamente desnutrido. nada. Meu filho tá desnutrido, não. Absolutamente nada. É porque essa é a cultura, né? Respeitando uma rotina alimentar, né? E voltando um pouquinho na questão da variedade dos alimentos, né? E de todos os estímulos que a gente pede para acontecer e acompanha até 1 ano, eu fico bem tranquila se a família entendeu, tá praticando, que o leite não vai faltar. Não vai. Fala então, né, nessa questão dos primeiros 1000 dias, essa questão do leite, né, que alivia o coração do pai. Acho que a gente já mencionou, porque a pergunta que eu ia fazer para você é sobre para você citar alguns erros, né, da introdução alimentar que a gente acaba fazendo como pai e mãe. E acho que o leite é um deles, né? O leite é um deles. Que rouba a cena. Rouba a cena, persistir na textura, né? Na textura, é verdade, nós falamos. Quando a gente persiste, né, naquela textura, vou bater essa papinha de fruta aqui para ela ficar bem lisinha. E nem se recomenda mais isso, né? Então, textura lisa, né, mais liquidificada, não proporciona oportunidade de desenvolvimento. Ele vai conhecer outro sabor, mas textura... Né? Não. Não. E até lidar com aquilo que a gente já estava falando, lidar com aquilo na boca, vai e volta, joga para lá, joga para cá. E a gente conhece também experiências que são muito mais numerosas com experiência de engasgo quando a textura é líquida do que quando a textura ela é sólida, porque o líquido escorrega rápido. Né? Isso que eu falo, né? É mais Ele vai fácil, rápido lá para dentro. E se a criança ainda resolve o problema, né? Não é um prazer, é resolver o problema, né? Dependendo da posição que essa criança também está se alimentando, né? Do ambiente que ela está. Às vezes as famílias dão alimentos para as crianças dentro do carro, com o carro em movimento. Então, isso tudo são fatores que vai proporcionar a questão do engasgo, né? E aí, então, a gente tem que olhar para todos os lados. Eu lembro, Val, de uma situação assim, compartilhando, né? E eu falo muito disso na escola, porque os pais falam assim: ai, acho que ele passa fome, porque ele sai da escola morrendo de fome. Uau, que maravilha, Todo eu diria. mundo, né? Porque gastou energia, comeu e... Que bom, bora pra casa jantar. E os meus eu fazia isso, né? Dava janta, tipo, 6 horas da tarde, às vezes até antes. E é porque eu pensava assim, como a Thalita sempre foi um pouquinho mais difícil, né? Eu falava assim, bom, pelo menos comeu, né? Aí comiam. E aí depois eu falei, o que vier é lucro, né? E eu me lembro de um episódio que a minha mãe chegou, eu não podia, eu tinha uma reunião, não me lembro o que era, eu ia ficar até mais tarde, minha mãe ficou com eles, né? E aí eu cheguei, acho que por volta das 7 horas, eles estavam arrumando encrenca, brigando, minha mãe falou, pelo amor de Deus, eu não sei o que essas crianças têm. Eu falei, mãe, mas eles jantaram? Não! Aí eu falei, dá a janta. Aí comeram, acalmaram, né? Comeram tudo, quase comeram o prato, né? Aí ela falou, pelo amor de Deus, amanhã às 5h30 eu tô com os 2 pratos lá no portão esperando. Porque às vezes é isso também, né? Isso? O pai não entende essa questão da criança, essa necessidade. Porque eles não sabem falar, né? Tô com fome, né? Não. Já tem gente, se comer acalma, né? Não, mas eles se agitam de uma forma que assim, ou é fome ou é sono, né? Então alguma coisa tá... alguma coisa tá é a oportunidade de Opa, você oferecer... E supre. A comida, né? Supre. E a comunicação nessa hora é bem legal. Você fala assim, filho, eu sei que você tá com fome, a mamãe também tá. Vamos para casa, a gente faz uma jantinha, lá tá pronto, né? Ou a gente, para tudo isso, né? Existe a necessidade de um planejamento, né? Mas para a gente se planejar, se dar esse trabalho, a questão precisa fazer muito sentido, né? Porque hoje no modelo de vida que a gente tem, de muito trabalho, o pai e a mãe trabalham,
né? Então, exige, se não tem suporte de uma outra pessoa, é mais desafiador. E, assim, não precisa também ser, gente, do todo santo dia, né? Eu acho que vale muito mais o tempo de qualidade do que a quantidade. Né? Não adianta nada eu fazer o jantar do meu filho todo dia brava, né? Porque, eu tô ali, como isso é difícil. Sofrido, né? Isso não adianta, porque essa energia também vai para a criança e ela não vai comer a sua comida e você vai ficar mais brava ainda. Pior que é bem assim, né? E é assim, gente. Então... E aí, pensando nessa questão ainda dos 1000 dias, da introdução alimentar, fala um pouquinho, a gente tem o BLW em alta, né? Tem tantas oportunidades, dá uma palhinha pra gente. Agora, né? a introdução alimentar tem nome, tem métodos, né? Tem. Métodos, não. Qual o método que você trabalha, Nutri? Qual que você usa? Bom, primeiro assim, existe os nomes, né? Porque foi se criado aí as teorias. Mas, na prática, a gente realmente trabalha com a família, com aquilo que faz sentido para eles. Isso é importante. Então, por isso que é muito importante esse contato bem próximo, né? O se interessar pela rotina da família. O profissional tem que se interessar. E aí, a família compartilha com você o que ela quer, o que faz sentido, o que dá para fazer, né? Valéria, mas eu quero muito BLW porque eu já ouvi falar que tem muita coisa boa. Vamos lá, então, a gente explica o processo do BLW, né? Que é um processo que trabalha mais autonomia para a criança. Que é muito bacana, É né? muito incrível de ver, né? É lindo de ver. Traz autoconfiança, segurança. Tem o outro lado, né? Que é o lado de dar trabalho para quem vai preparar esses alimentos que vão ser só dispostos ali para a criança se alimentar. Então, só vou preparar e deixar o alimento ali, prontinho, para a criança pegar e comer. Se ela vai comer também, é outra história. Mas eu só interfiro na elaboração. Eu não interfiro em nenhuma outra parte do processo. Então, eu vou só dispor ele ali para a criança pegar e comer. Se ela teve interesse, ótimo. Se ela brincou, se ela pegou, se ela colocou na boca, se ela cheirou, ela já viveu ali uma experiência. Não propriamente comeu, mas já viveu uma experiência BLW. Então, o BLW, ele dá trabalho nesse sentido e depois com a sujeira, né? Então, a gente tem criança que coloca o alimento em todos os lugares, menos na boca. Então, ele joga pra cima, ele aperta. Que faz parte, né, da ele introdução. esmaga, põe no nariz, passa no cabelo, vai no cadeirão, vai no chão. Então, assim, e isso gera o quê? Muito aprendizado para a criança e muito trabalho para o cuidador, né? Para o cuidador principal. Do outro lado, a gente tem o modelo tradicional, né? Que a gente entende aí que é como a introdução alimentar participativa, onde a mãe, né, leva a colheradinha na boca. Mas também, se a mãe quiser deixar a criança brincar um pouquinho com a comida e tal, deixar um tempinho livre, ok. E aí, esse modelo é um modelo que é mais usado hoje pelas famílias, né? Porque as famílias têm um pouco menos de tempo disponível para preparar, para limpar, para acompanhar. Mas é extremamente válido. Dá certo. Dá certo, né? E qualquer modelo dá certo se a gente faz com conexão com a criança. Perfeito. Então, a gente sabe que tem conexão, tem o tempo disponível, né? Não tem conexão, aí realmente vai ficar meio truncado aí qualquer modelo que a gente escolher. Lá na escola, acho que a gente respeita bastante essa questão dos pais, nas frutas, mas acaba sendo... um pouco, acho que desse mais tradicional, né? Você que acompanha lá, né? Sim, sim. Mas uma coisa que eu falo para as meninas é deixar a colher ali, né? Eles não dão conta, às vezes, ali no mini mesmo, eles já vão para comer. E lembrando que BLW não é só comer com a mão, né? O talher também existe no BLW. O que é o BLW? É 100% de autonomia do bebê. Então, há um momento onde a gente dispõe também dos talheres para que a criança use ele e tem ali... Do jeitinho dela, exatamente, né? Que vai cair. O alimento que vai cair, que vai espetar, que vai pegar, que não vai pegar. Né? Lá, então, a gente tem com a turminha de 2, lógico que a cuidadora vai lá para juntar a comida, porque espalha, né, no prato, que quando o pratinho tá cheio, eles dão conta, depois aquilo vai se espalhando, né? Mas é muito bacana, eu sempre falo para elas, né, para elas supervisionar e deixar eles terem
né? Até porque é coordenação também, né? Opa! Erra a boca, acerta a boca e assim vai. Então, seu filho não vai comer sempre com a mão se você escolher o BLW, né? Não é isso, gente. Porque tem, né, essa Tem, questão, né? Cultural também. E lá no berçário acaba sendo com as frutas, mais uma mãe ou outra que pede também e tudo bem. E aí, Val, assim, né, a gente falando, né, dos profissionais, né, da saúde, né, olha quanta coisa envolvida dentro de uma primeira infância, dentro de uma escola. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, do papel como Nutri, né, durante essa fase de introdução alimentar e nos primeiros 1000 dias, né, como que a gente pode auxiliar os pais a tomar as melhores decisões, né? Qual é a dica, né? A dica da Nutri. Eu olho sempre assim, de uma forma geral mesmo, para fatores ambientais dessa criança. Porque a informação técnica, você encontra em qualquer livro, né? Então, faça assim, assim, coma isso, isso e aquilo. Mas, isso vai construir uma parte, né, da experiência dessa criança durante o desenvolvimento. Mas o que reforça, né, as questões técnicas para um olhar positivo ou não, é um fator ambiental. Né? Então, é um cuidado geral que a família precisa ter, se ela não tem, né, para cuidados com a própria saúde. Então, é um pai e uma mãe que se cuidam. Né? É um pai e uma mãe que valoriza o cuidado, né, de uma atividade física, uma experiência de conexão com o filho, né, num ambiente, num ar livre, tem essa vivência com a família. Né? É uma família que valoriza hábitos de bom sono, né? Tem condições de proporcionar, né, uma rotina para a própria família e para a criança. Então, como profissional da saúde, eu jamais poderia falar só sobre alimentos sendo Nutri, né? Porque o alimento, a criança ela vai comer, né? Mas o que vai representar o comer para a criança? Né? O que ela entende sobre comer? Que é um momento onde tem alguém gritando com ela, brava, come rápido, come tudo, limpa o prato, ou o estímulo filho, olha essa cor desse alimento que linda, olha, cozinhando, mudou a cor. E o cheiro? Você está percebendo? Então, e agora? A gente comeu? Vamos gastar essa energia? Né? Vamos fazer uma caminhada? Vamos andar? Enfim, vamos com a mamãe na academia? Né? Hoje a gente tem inúmeras possibilidades de envolver as crianças no nosso dia a dia. Mas por que não envolver, né, para um modelo de vida de maior longevidade? Sim, né? Sim. E esse é um dos principais fatores que me levaram a estudar a nutrição materno-infantil. Quando eu recebia crianças de 4 a 5 anos com colesterol alto, de 7 a 8 anos com distúrbios hormonais. Que é um quadro, infelizmente, mais comum do que a gente imagina, né? E aí a gente fala, onde essa criança foi gerada? Né? Como ela foi gerada? Né? Como era essa mãe? Como que estava a saúde dessa mãe? Então, a gente tem que olhar para o entorno, né? Não só para o prato. Muito legal. Muito bacana, Val. A gente fica aí, né, com um gostinho de quero mais, né? Que é muita informação. E eu espero que vocês tenham aproveitado, né, esse podcast para refletir sobre muitas coisas, mudar alguns conceitos. E a gente fica por aqui. E até o próximo. Obrigada. Obrigada, até a Val. próxima. Beijo. Beijão.